Fala, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai corrigir os exercícios da terceira atividade do terceiro bimestre. A gente tinha aqui, né, a atividade que eu passei tinha 8 exercícios e o tema era sobre visão e principalmente o olho humano, mas tinha algumas comparações com outros grupos também, né? Então vamos lá. Na primeira questão ele pede para você fazer com 2 colegas. Como a gente está em afastamento, né? A gente espera que não esteja tendo contato físico, vocês podem conversar com seus colegas via WhatsApp. Um manda um site que encontrou para o outro, leem, vai aí né, discutem o que é que vai ser respondido e tal. Se não tiver essa possibilidade, pode ser com alguém de casa, né? Se quiser fazer sozinho, pode também. Mas pode ser com alguém que está em casa convivendo com você, mãe, pai, tio, avô, avó, sei lá, né? Pode ter ajuda, né? Essa resposta não dá para dar uma resposta fechada porque depende daquilo que vocês escolheram falar. Então, ele diz aqui, né, que com 2 colegas escolham um grupo de invertebrados e façam uma pesquisa sobre a visão desses animais respondendo os seguintes itens. Então, invertebrados, aqueles que não têm coluna vertebral, né? Então, não pode ser peixe, não pode ser anfíbio, como sapos, rãs e pererecas, não pode ser répteis, né? Não pode ser aves e mamíferos. Né? Tem que ser invertebrados. Quem são os invertebrados? Que nem lá no texto falava da planária. Pode ser minhoca, pode ser inseto, pode ser caranguejo, camarão, pode ser aracnídeo, né? O grupo das aranhas, escorpiões, carrapatos. Pode ser é, é, pode ser polvo, né, que é um molusco, pode ser esses grupos, né, que não tem a coluna vertebral, qualquer um desses grupos. Então, vamos lá, eu posso dar aqui alguns exemplos, né? Primeiro ele pergunta como são os olhos desses animais. Alguns exemplos, vou falar de abelha, vamos falar de abelha então. Como são os olhos desses animais? São olhos compostos, né, com uma curvatura bem grande, né, bastante curvatura, então tem centenas de lentezinhas em cima dessa grande curvatura, né, então centenas de pequenos olhos. Esses olhos têm fotorreceptores capazes de captar o ultravioleta, né? A visão desses animais é semelhante à humana? No caso, né? Não é semelhante à humana, porque eles têm uma curvatura bem maior, então a visão deles é mais ampla, eles têm esses fotorreceptores para ultravioleta, então eles enxergam uma coloração que a gente não enxerga, que é ultravioleta, né? Faça um esquema simplificado dos olhos desses animais, então tem que desenhar, né? Pode desenhar como se fosse a cabeça da abelha com aqueles 2 olhões e os vários, né, as várias lentezinhas ali para formar esse olho composto, né? Então é um desenho nesse caso. Podia falar sobre polvo. O polvo tem um olho estruturalmente parecido com o olho humano. Ele tem um cristalino, né? Ele tem lente, então, né? Ele é um olho um pouco parecido com o olho humano, mas é semelhante à visão humana? Não é tão semelhante. Geralmente esses animais não enxergam o foco como a gente enxerga. E o esquema aí também desenha o olho, onde que tá esse cristalino, né? A lente desse olho e tal. Do caramujo, ele é um olho único, redondinho, ele tem quase que toda a curvatura dele livre por todos os lados da bolinha. Então, a visão é semelhante à humana? Não, ele só enxerga luz, não enxerga cores, enxerga, né, desfocado, porque é um invertebrado, não tem lentes, né? Só que ele tem uma visão muito mais ampla, porque é quase que o redondo inteiro recebendo luz, não é como o nosso, que é só essa curvatura da frente. Então não é semelhante. Fazer o esquema também, faz o desenhinho lá, né, onde sobe o cabinho do olho do caramujo, sei lá, né, que tem esticadinho para cima e a bolinha pretinha lá em cima, faz o desenho. Então é isso na questão número 1. Eu dei alguns exemplos que vocês poderiam procurar, né? É claro que vocês vão achar mais cheio de detalhes
Mas aqui para vocês terem uma ideia de mais ou menos o que vai ser dito, né? Porque esse aqui depende do que cada grupo escolheu. Não tem resposta fechada. Agora a questão número 2. Aponte as principais semelhanças e diferenças entre a visão dos vertebrados e dos invertebrados. Bom, a visão, a principal semelhança é que todos eles funcionam com fotorreceptores, ou seja, células que vão perceber a luz. Ponto. A semelhança são os fotorreceptores que vão perceber a luz. Todos eles têm. As diferenças. Os invertebrados geralmente não enxergam com foco, enxergam embaçados, ou porque os olhos deles não têm curvatura. A gente falou de alguns aqui que tem, né? Mas muitos não têm curvatura, ou porque não tem lentes, né? Como os caramujos, por exemplo. Então, a primeira grande diferença. A maioria não tem foco, ou porque não tem curvatura no olho, ou porque não tem lentes. A segunda grande diferença é que alguns invertebrados, né, possuem os olhos compostos, que são os insetos, né, que são muitas lentes em cima ali da onde a gente chama de olho, né? Então, essas seriam as duas grandes diferenças, tá? A falta de foco e alguns grupos que têm os olhos compostos, que nenhum invertebrado tem esses olhos compostos. Questão número 3. Em relação ao olho humano e a visão, faça o que se pede. Na letra A, descreva o caminho da luz do exterior do olho até a retina. Então, de lá de fora até a retina. Como é que eu enxergo as coisas? Se não tiver luz para bater na coisa e refletir para mim, não tem como enxergar nada, né? Então, a luz, qual é o caminho, né? Descreva o caminho da luz. Descrever é contar a historinha, né? Então, a luz bate nos objetos, reflete para dentro do nosso olho. Ela passa pela córnea, entra pela pupila, lembra que a pupila é um buraquinho, né? Entra pela pupila, aí o cristalino vai fazer uma curvatura nos raios de luz. Então, por causa disso, esses raios de luz vão se cruzar dentro do olho e vão chegar na retina, onde os fotorreceptores vão perceber e formar a imagem invertida, né? Essa é a historinha, essa é a letra A, tá? O caminho da luz. Na letra B, identifique a estrutura que transporta os impulsos nervosos gerados pelo estímulo luminoso da retina até o cérebro. Então, enquanto a letra A queria o caminho inteiro, contar a historinha, a letra B só quer o nome de uma estrutura. Então, é uma resposta muito curta, muito simples, só o nome, né? Então, quem é que pega essa imagem formada na retina, transforma em impulso nervoso, manda para o cérebro para interpretar? Nervo óptico, só isso, acabou, nervo óptico, né? Essa seria a letra B da 3. Na questão número 4, ele também vai só pedir nome de estrutura, só que ele pede de duas, então eu tenho que dizer, a estrutura que faz isso é esta, e a estrutura que faz aquilo é esta, né? Porque ele pediu duas diferentes. Então, se eu falar, né, x e y, aí não sabe, tá, mas qual delas é x e qual delas é y, né? Então, eu preciso de uma resposta um pouquinho mais completa. O olho dispõe de uma lente para focalizar a imagem e de uma parte na qual os estímulos luminosos são captados, ou seja, uma parte que pega o estímulo luminoso. Qual é o nome de cada uma dessas estruturas? Então, a lente para focalizar a imagem é o cristalino, né? E a parte que capta os estímulos luminosos são os fotorreceptores da retina. Ponto. Aí, então, eu identifiquei cada uma das duas. Os fotorreceptores da retina, né, para ficar bem completo, não dizer só retina ou só fotorreceptores, também poderia ficar mais completo ainda se eu dissesse que a parte que capta os estímulos luminosos são os cones e bastonetes, que são os fotorreceptores da retina, né? Aí ficaria completíssima, beleza? Então é isso. A questão número 5. A retina humana apresenta dois tipos de fotorreceptores. Agora a gente vai falar dos dois separadamente, né? Os cones e os bastonetes.
explique de forma sucinta, ou seja, rapidão, né? Mas explique, não é ultra uma palavra, duas palavras, mas também não é um texto imenso, né? De forma sucinta, a principal diferença entre eles, né? Então, de forma rápida, qual é a diferença entre cones e bastonetes? Cones são aqueles que percebem as cores. Olha só, cones, cores, né? Lembra? Cones, cores. Só troca o N pelo R, né? Que você já percebe. E aí já sabe a diferença. Então, os cones são aqueles que percebem as cores e os bastonetes são aqueles que percebem a intensidade de luz. Acabou. Sucinto, rápido, né? Não são duas palavras, mas também não é um textão, é uma linha. Os cones percebem cores e os bastonetes percebem quantidade de luz. Acabou. A 6 nós vamos falar de A6 a 7, né? Nós vamos falar de problemas de visão e como corrigi-los. A6, quais são as características de um olho míope? Que tipo de lente deve ser utilizado para corrigir esse problema? Aqui eu teria que voltar, né? Todos eles eu posso voltar no texto, mas esse aqui, né, tem o desenhinho aqui, né, do olho míope. Aqui eu tenho o desenho da visão normal e o desenho do olho míope. E embaixo eu tenho as explicações de todos eles, né? Então, quais são as características de um olho míope? Olha só aqui, né? O normal redondinho, o míope é mais comprido, né? Então, a característica de um olho míope é que ele é mais longo do que o olho normal, por isso a imagem, até chegar lá no fundão, na retina, ela fica desfocada. E aí ele pergunta que tipo de lente deve ser utilizada para corrigir esse problema. Esse tipo tá aqui no texto, né? Então, para correção são utilizadas lentes divergentes, né? Então, lembra que eu falei que as luzes se cruzam dentro do olho? Aqui tá o cruzamento, né? Olha só o cruzamento aqui. Só que o cruzamento ele vai se cruzar como se fosse no olho normal, por isso que ele não vai chegar lá no fundo, né? Então, o que a lente divergente faz? Ela aumenta a distância entre os raios, né? O cristalino curvou bem eles. Aí o que a lente convergente faz? Ela aumenta a distância um pouco para que na hora que o cristalino lá dentro, ela fica por fora, lógico. Na hora que o cristalino lá dentro converge elas, né? Junta elas, ele vai juntar mais longe, né? Porque quando ela tá pertinho assim, né? Os raios estão pertinhos assim, eles se curvam logo, eles se encontram. Se ele vem mais longe, ele vai demorar mais para se encontrar. Então, aí a imagem vai ficar lá no fundo onde deveria ser, né? Então, é isso que as lentes fazem, né? No caso da lente divergente, ela aumenta a distância entre os raios para que na hora que o cristalino junte esses raios, junte mais para o fundo, né? Demora mais para juntar os raios, então vai formar a imagem lá no fundo. Mas a resposta mesmo, isso tudo para vocês entenderem como que funciona essas lentes de óculos, né? A resposta mesmo o olho míope, ele é mais longo do que o normal, por isso a imagem se formaria antes da retina, então a hora que ela chega na retina ela fica embaçada. A lente que corrige isso são as lentes divergentes, são lentes de óculos, né, que a gente usa, ou lente de contato, né, também funciona no mesmo formato. Mas são lentes divergentes, que são aquelas que deixam os raios mais longe um do outro. E a 7, ele vai fazer a pergunta ao contrário, né? Em vez de ele perguntar qual lente que usa, ele vai dizer qual o problema de visão que é corrigido com o uso de óculos com lentes convergentes. A lente divergente, ela afasta os raios. A lente convergente, ela aproxima mais ainda os raios, né? Então, a lente convergente, ela é usada para hipermetropia, aquela que não enxerga bem de perto. Por quê? Ele pede para justificar. Então, olha só, o olho com hipermetropia, ele é mais curto, né? Então, é o contrário da miopia, ele é mais curto. Então, quando o raio se une aqui,
logo já vem a retina, a imagem se formaria mais profundo. Então, como o mais profundo não existe, a hora que ela bate aqui na retina, ela fica embaçada também, fora de foco. Então, o que a lente convergente faz? Ela junta os raios mais para cá, antes, né? Ela junta os raios mais rápido, ela junta mais ainda os raios, aí ela, unida com a função do cristalino, que também junta, então esse cruzamento fica mais para frente, e aí consegue formar a imagem aqui, né? Então, esse seria o funcionamento da lente convergente, que é de hipermetropia. A resposta mesmo, né? Isso tudo para vocês entenderem o funcionamento de lentes, mas a resposta mesmo, né? Seria quais características qual o problema de visão que pode ser corrigido com o uso de óculos com lentes convergentes? É a hipermetropia, justifique. Porque o olho da hipermetropia, ele é mais curto, então a imagem se formaria depois da retina. Então a lente, ela faz os raios, né, se unirem antes para que ele possa ser formado na retina, né? Então seria isso na 7. E a última, a questão número 8. Neste capítulo você estudou 4 doenças que afetam os olhos humanos: glaucoma, catarata, presbiopia e conjuntivite. Tinha aqui na tabelinha, né, cada uma delas e o que acontece, né? A descrição. Então, o glaucoma, que aumenta a pressão, né? Aumenta a pressão no olho, e isso pode afetar lá o nervo óptico e causar cegueira. A catarata é na frente, né, que a lente fica opaca, né, e aí pode deixar a pessoa com a visão totalmente turva. A presbiopia é com a idade, que a lente, o cristalino vai perdendo sua flexibilidade, ele vai ficando mais rígido, e aí a pessoa começa a não conseguir enxergar bem de perto. É a presbiopia. Ela é muito parecida com a hipermetropia, só que a hipermetropia a pessoa já tem. A presbiopia ela vai adquirindo por causa da idade, porque o cristalino está ficando rígido, ele não se alonga, nem se, né, ele não tem mais capacidade de flexibilidade para focalizar as coisas. E a conjuntivite, que é uma inflamação por vírus ou bactéria causada aí por micro-organismos, que vai, né, dar muito, arde muito, coceira, fica vermelho, né, tal. E é bem contagioso. Quando tá com conjuntivite, não pode estar junto com as outras pessoas, né, tem que ficar em casa porque passa muito fácil. Aí ele pede o seguinte: selecione uma dessas doenças e faça uma pesquisa em sites confiáveis na internet para encontrar o principal tratamento utilizado para o caso escolhido. Então depende de qual você escolheu. Rapidamente aqui, né? Se você escolheu glaucoma, você vai dizer que o tratamento dele é com colírios, esses colírios têm certas substâncias que vão diminuir a pressão no olho, né? E também diuréticos, que são remédios que ajudam a urinar, e aí, né, essa eliminação de líquido ajuda também a amenizar a pressão no olho. Então vai ter aí o colírio, que reduz a pressão do olho, e os diuréticos, né, que aí também eliminar líquidos também ajuda a diminuir a pressão. Se você escolheu qualquer outro, catarata, né, a catarata ela vai ter que fazer uma pequena cirurgia que vai tirar, né, um pedaço da lente aqui e vai substituir por uma lente artificial. Então é uma cirurgia aí. Se você escolheu a presbiopia é o uso de óculos com lentes convergentes, igual no caso da hipermetropia. E na conjuntivite também são colírios, só que esses colírios trazem antibióticos, né, e outras substâncias chamadas antihistamínicos, que é para tirar essa alergia, né, coceira, dor, ardência, e para matar o micro-organismo que está ali atrapalhando, beleza? Então, dependendo de qual você escolher, seriam esses os tratamentos que vocês encontrariam, tá? Então é isso.
No próximo vídeo a gente vai falar já da quarta e última atividade do terceiro bimestre, então está acabando, depois disso vai vir uma avaliaçãozinha como foi nos outros bimestres, ok? Então espero ter ajudado e até a próxima!